o que convém a ser realidade. O que convém a ser realidade, né? Se eu tiro a fotografia, por exemplo, de algo nesse exato momento, de algum objeto que me cerca, e daqui a 50 anos, 60 anos, 70 anos, porventura, essa foto esteja nas mãos de alguém que está lá na Índia, né? Digamos que alguma publicação minha, alguma coisa, ela reverbere ao longo do tempo e consiga ter disseminação, e pessoas interessadas nesses temas, né, tenham então acesso a esse tipo de abordagem, esse conteúdo, né? E aí uma fotografia que porventura eu tenha tirado, né, sobre alguma coisa, e essa pessoa tenha esse acesso, ou até mesmo essa própria gravação, né? Enfim, mas eu vou colocar aqui o exemplo com uma foto, que é uma gravação em áudio, né? Uma foto, né, qualquer de um objeto, né? Pode ser um utensílio doméstico, ou uma paisagem, pode ser também. Eu acho até melhor colocar a fotografia de uma paisagem. Ela estará vendo um momento ali que foi registrado, né? O momento que foi registrado, né? Isso é a maneira como nós expressamos, né? Se for uma paisagem, né? Um jardim, né? Um quintal, né? Com uma árvore que naquele momento estava com frutos, né? Em uma estação próxima já na primavera, né? Então, e no ano de 2023, enfim, estará ali em registro aquele momento, né? Pergunta: será que, né, digamos que essa pessoa esteja lá na Índia, né, em 2083, né, 60 anos, daqui a 60 anos. Essa pessoa, ela estará tendo acesso à realidade do momento em que tirei a fotografia? Essa é uma pergunta interessante, porque a fotografia, na verdade, ela se impregnou de elementos que são emanados, né, fisicamente pelos objetos, e tendo aí como fator crucial a luz, ou seja, a iluminação, né, que provém dos raios solares, né? Essa fotografia terá feito uma descrição de uma paisagem por meio de uma tecnologia. Mas essa pessoa, ela não estará vendo aquela foto, mas ela não estará exatamente no momento. Mas ela pode até sentir aquele momento, a depender do seu grau de percepção sobre as coisas, né? Veja que a noção dela ter cada vez mais, né, uma ambiência, digamos assim, mental, né, sobre aquele momento, isso vai depender do seu grau de percepção que ela tem sobre a realidade, né? Que, embora ela não esteja no ano de 2023, mas no ano de 2083, né, ela terá, a depender do seu nível de percepção, noções sobre o momento, né? Embora ela não esteja no momento em que foi tirada a foto. Mas por mais que ela, em sua imaginação, ela consiga deslumbrar o significado daquela foto, né? Por mais que ela tenha aquilo, mas ela jamais estará naquele momento concreto em que houve a fotografia. O que não quer dizer que no momento que houve a fotografia, ela não possa também ter
uma visão mais abrangente sobre como as coisas eram naquela época, né? Digamos que estamos em 2023, como eram na época de 2023, né? Enfim, isso significa dizer que, ao se falar em realidade, eu não posso apenas me deter em aspectos que estão rigidamente atrelados a o que há de tangível, em primeiro ponto. Segundo ponto, o que há de simplesmente feito em um determinado momento, né? Ou seja, o limite temporal, assim como também um limite espacial, né? Apesar de que a qualificação das nossas percepções sejam distintas, né? Tenham aí as suas devidas singularidades, né? A percepção de alguém que fotografou ou que estava no momento, né, ao contemplar uma paisagem, e também a depender da pessoa que estava contemplando a paisagem em um determinado ano, em uma determinada época, né, com todos os seus símbolos, as suas representações de mundo, né, será diferente de outro que está em 2083, apesar de que em 2083 uma pessoa que consiga romper com essa campânula, né, de influências, né, maiores que cada época tem, né, e conseguir enxergar isso em um sentido de universalidade, né, conseguirá sim ter percepções, né, lúcidas sobre aquele momento, né, apesar de estar em décadas posteriores, né? Porque a noção da percepção sobre a realidade, ela ultrapassa os nossos conceitos habituais, ordinários, do que seja espaço, do que seja tempo e do que seja tangível ou material, né? E que a nossa percepção, sim, ela tem a sua influência sensorial, e sim, a percepção ela tem a sua qualificação e que está ancorada naquela concretude, naquele momento, naquela presença. No entanto, isso não quer dizer que registros sobre aquela presença, né, elementos, digamos assim, informativos, né, ou caracterizadores daquele tempo, não possam ser reverberados para tempos posteriores, né? E que pessoas de tempos posteriores, né, ou de outros ciclos, né, podemos também interpretar. Aí vem a noção de tempo, que ela não é uma noção que é simplesmente linearizada. Isso aí é um conceito também, né? E que naturalmente podemos apreender um conceito que é de uma natureza cíclica, né? Então, apesar disso, a qualificação perceptiva ela será diferenciada. No entanto, não quer dizer que ela não consiga vislumbrar algo em comum, né, naquele momento, e que essa percepção, a depender do grau que essa pessoa tem de inteligibilidade, ela pode romper exatamente com o que há de caracterizador de cada época e alcançar um sentido que ultrapassa isso aí, né? Ou seja, pode-se dizer que